Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versos 8 e 9. A palavra do Senhor vai dizer assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, diz assim comigo, igreja, viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. Diga assim, esconderam-se. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, vamos dizer todo mundo junto, onde estás? 1, 2, 3. Onde estás? Uma pergunta. Por enquanto, esses versos, se você puder, você permaneça com a sua Bíblia aberta. Ô Marcos, se possível, tira um pouquinho do vento que está vindo direto em mim, por favor, meu filho. E tem algumas coisas que me chamou bastante a atenção, lendo esse capítulo, né, que aqui vai falar sobre a queda do homem. E hoje, durante essa semana, a palavra do Senhor estava toda preparada em outro capítulo, estava lá em Mateus, era outro tema, outro tudo que eu tinha preparado durante os dias na qual, depois que o pastor Everton mencionou que nós estaremos cada domingo tomando conta do culto, e o Senhor, creio que foi mais, eu acho que a parte humana, né? Já tinha ali preparado todo o esboço, ainda domingo passado eu mencionei com o pastor Júnior e com a Diana sobre a questão da palavra na qual eu estaria trazendo, e na sexta-feira, conversando com a Diana, ela vai ministrar semana que vem, e ela estava toda apreensiva, ela falou, é muito fácil, vocês já estão tudo com o esboço pronto, e que não sei o que lá, e eu realmente estava, mas eu falei, não, Diana, a falsa humildade, não, amiga, que isso? E hoje, pela madrugada, o Senhor Jesus, Ele fez com que eu acordasse, e ali me trouxe um outro tema, um outro verso, outra base, para que pudesse estar ministrando para a amada igreja. E foi lá em Gênesis, nesses versos que nós lemos, Gênesis capítulo 3, os versos 8 e 9. E o que me trouxe a entender, que eu pedi até para os irmãos falarem comigo, né, repetirem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí, nesse primeiro tópico, nesse primeiro pedacinho desse verso, que me fez eu ficar, Islane, ali admirada, que era o quê? Que o maior privilégio de Adão e Eva não era o jardim. Não era o jardim, mas sim a presença ou a comunhão diária. Porque o que vai dizer no finalzinho do verso 8? No meio, né? Não no final, mas no meio do verso 8, escondeu-se, e que Deus andava no jardim pela viração do dia. O que isso? Nós entendemos que era algo que acontecia sempre. Era algo que acontecia todos os dias. Quando? Na viração do dia. E aí, eu fiquei pensando de quantas as vezes nós
pensamos que nós estamos querendo viver só no jardim. E não viver o encontro. Porque diante dos nossos dias, diante do dia a dia, diante dos momentos, nós queremos o descanso. E o jardim ali, para Adão e Eva, era descanso. Mas tinha algo que era fundamental, que era importante, que era primordial, que acontecia quando? Que acontecia quando, igreja? Vamos lá. Na viração do dia. Era um encontro que Deus ia ali para ter com Adão e Eva. O jardim no Éden, né? O Éden não era só um lugar geográfico. Não era algo só ali planejado, porque tudo Deus tem aquilo que Ele faz perfeito e na certeza do que o que Ele fez. Mas o Éden, ele era um lugar de encontro. Então, quando Jesus, né, Deus, chegava ali, ele procurava, ele já encontrava de prontidão Adão e Eva. E quando nesses versos que nós lemos, nesse capítulo, no capítulo 3, vai dizer sobre o quê? Sobre a queda, sobre o erro, sobre uma vergonha que começou a ser vista. Uma vergonha que começou a aparecer ali, na qual na hora, no momento que Deus ia chegar, no momento que tinha o encontro marcado, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles se esconderam. E aonde foi que o inferno entrou? Na onde? Na intimidade. Na intimidade, Radassa. Quando eles desobedeceram, porque eles tinham uma intimidade com o Senhor Jesus. Eles tinham um momento, porque Jesus se encontrava, Deus encontrava-se com eles ali. E o inferno, a serpente, viu ali um grande potencial de falar assim, peraí. O que eu tenho que fazer para este elo acabar? Para este encontro acabar? Eu tenho que introduzir o pecado. Como tema desta mensagem de hoje, eu coloquei o inferno teme o encontro. Sabe por quê? Porque quando você se propõe a encontrar diariamente com o Senhor Jesus, o diabo fica furioso. Porque enquanto você está num oba-oba, um dia sim, 2 dias não. Um dia sim, 5 não. De vez em nunca, uma vez no mês e olhe lá. Para o diabo está tudo bem, Marco. Para ele está tudo legal, porque ele está entendendo que você não tem intimidade. Você não tem encontro com o Senhor Jesus. E esta palavra, esse momento na qual nós lemos, ali havia um encontro diário. Vou frisar isso com os irmãos, para que nós possamos sair daqui dessa manhã entendendo que Jesus, Ele não quer uma vez no mês, uma vez na semana, só 5 minutinhos. Ele quer comigo e com você um encontro diário. Ele quer que nós tenhamos essa busca diária, todos os dias. Seja ela pela madrugada, como a irmã Diana faz. Seja ela logo pela manhã, assim como a pastora Paula faz. Logo às 5, 6 da manhã, quando está acordando. Ou de tarde, ou pós o almoço, ou às 8, ou às 9. Não sei qual é o seu momento de busca, de intimidade com o Senhor. Mas Ele quer que isso seja constante. Ele quer que isso seja, pastora Paula, diário.
Não só quando eu estou, hoje eu estou triste, hoje eu preciso orar, porque Deus precisa me ouvir. Hoje as coisas lá em casa deu tudo errado, deixa eu ir ali a orar. Não! Ele quer esse momento com você, independente daquilo que você está vivendo. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe, mas Ele quer que você verbalize. Ele conhece, mas Ele quer que você, Deus, abra os seus lábios para poder verbalizar para Ele. Porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o meu ontem, meu hoje, meu amanhã. Mas Ele quer ter uma comunhão com você. Ele quer que você verbalize a Ele para que vocês possam não ter, para que você não venha ter só aquilo que você quer, mas que vocês venham ter comunhão. O homem, ele foi criado para um encontro. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Volta aí um pouquinhozinho só. O homem, ele foi criado para encontro, para o encontro. Verso 26 e 27 de Gênesis capítulo 1 vai dizer assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus, Ele não criou um servo primeiro, Ele não criou o servo primeiro. Ele criou quem? Um homem, um filho, com capacidade de comunhão. Porque aí nós vamos lá para o 3, onde nós lemos na abertura, que era na onde? Na viração do dia. Queridos, o Senhor Jesus, Ele nos convida para que nós possamos viver a comunhão, para que nós possamos viver o diferente, para que nós possamos ser, assim como os meninos vieram aqui, o David falou, ser o sal da terra, ser a diferença onde você está, ser a diferença. Para os jovens que ainda estudam, ou para aqueles que trabalham em um lugar com mais pessoas, você é a diferença. Você é, jovem, lá na sua escola, a pessoa com que os amigos olham e falam, poxa, ela é diferente. Mas não é, pastora Paulo, diferente do lado ruim, né? Porque tem gente que misericórdia, né? Tem gente que em vez de ser diferente, o sal da terra é a salmoura pura. E não é, Deus quer que nós sejamos diferentes a ponto de sermos a luz aonde há trevas. Quando Deus dá a sentença para Adão e Eva, Ele fala o quê? Vai sobreviver, né? Vai comer, vai plantar, vai ter que colher para você poder continuar vivendo. Porque o que eu tinha te dado, acabou. Tudo que você tinha, infelizmente você fez uma troca. Uma troca boba, né? Uma troca que você poderia estar usufruindo de tudo aquilo que eu preparei lá no início. Mas você preferiu interromper tudo aquilo que nós tínhamos com o pecado. Antes da função do homem trabalhar para sobreviver, tinha presença. Porque Deus aparecia todos os dias naquele lugar. Antes do trabalho, antes do homem ter que fazer tudo aquilo que ele fez, Eva viver os momentos de dor, Eva ter que sentir dor para poder ter um filho. Tudo isso, antes de tudo isso, havia um relacionamento.
E aí, quando você vai lendo os livros, né, esses versos dali, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele traz algo maravilhoso para Adão e Eva. Ele traz algo esplêndido para Adão e Eva. A vida. E nessa manhã, eu quero lembrar você que o mesmo Deus que deu a vida lá para Adão e Eva, que fez lá do início, que criou, que fez assim, ó. Que deu o sopro, é o Deus que te deu a vida. É o Deus que faz com que você fique sobre os seus pés. Não é por sua força, não é por seu poder, não é por sua vontade. Ah, hoje eu vou levantar porque eu decidi que eu quero acordar, porque eu... Ei, esquece tudo isso. Porque se não for o Senhor Jesus, nem aqui você estaria. Eu gosto muito de dizer para que nós possamos entender que não é você, não é sua capacidade, não é sua benevolência, não é seu poder, não é nada seu. É tudo Deus. Porque eu vou dizer mais uma vez para vocês poderem entender que se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Nem sequer levantar da cama nós teríamos, nem ter vivido 35, 36, 37, 5, 8, 3, 9 anos de vida. Mas foi Deus. O inferno não teme a sua atividade. O inferno teme a sua intimidade. Sem intimidade, vou dizer uma coisa importante para vocês. Você não vai longe. Sem intimidade com o Senhor Jesus, não vai longe. O inferno não teme a sua atividade. Ele teme a sua intimidade. A palavra do Senhor vai dizer, se você pegar logo no comecinho do capítulo 3 de Gênesis, vai dizer assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, prestem atenção, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, querido, não atacou a palavra, ou não atacou o jardim. Ela atacou a palavra. Porque ela deixa, acho que um grande ponto de interrogação na cabeça de Eva. Mas Eva vai responder assim, ó, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A serpente ali, ela foi naquele ponto que muitas vezes nós deixamos passar, que é a palavra do sim e do não. Prestar atenção naquilo que é falado, porque vai dizer assim, ó, não comereis de toda a árvore do jardim. Queridos, a serpente ali, o inimigo, ele sabia no que ele estaria atacando Eva. Ele sabia onde iria chegar. Ele sabia de todos os momentos em que ele falou para Eva, ei, ele falou que se você comer, o que vai acontecer com você? Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Porque ali Eva, Marco, eles viviam ali, tudo aquilo ali era bom. Quando a palavra do Senhor Jesus, ela é tocada ou falada de uma outra forma na qual nós não firmamos ou nós não lemos
e pessoas falam coisas de que não é, a palavra do Senhor Jesus, a confiança ela é enfraquecida, porque foi assim que aconteceu ali com Eva. Vocês estão conseguindo entender que Eva, ela tinha uma palavra dada, ela tinha uma palavra, João, vinda do Senhor Jesus. Ei, de tudo que tem você pode, menos daquela. Aí a serpente, porque eu não sei se os adultos são assim, eu acho que de vez em quando acontece isso comigo. Quando fala assim, ó, não vai naquele lugar. O que acontece com a pessoa? Vamos falar pelas crianças aí. Quando fala assim, ó, você não pode ir naquele quarto agora. O que acontece? Você virou as costas na hora que você olha, como que tá, Diana? Queridos, quando a palavra do Senhor vai dizer assim, não comereis daquela, do meio, o fruto. A serpente já sabia, eita, chegou minha vez. Porque surgiu ali na Eva a curiosidade extrema. Por mais que ela sabia a resposta que ela teria dado ali para a serpente, por mais que a resposta dela foi, ó, não posso, porque Deus falou assim que de todas eu poderia, menos daquela. Eu falei assim, mas peraí, daquela? Mas aquela? Não, aquela não tem problema. Aquela lá, ó, você vai... Como que Deus é? Deus é o cara, Deus é bom, Deus fez, é perfeito em tudo. Poxa, imagina você ser igual ele. Porque ela não trouxe nada de novo. Ela simplesmente atacou naquilo que já estava. Não comereis deste fruto, porque conhecereis o bem e o mal. Eva já sabia. Mas a serpente, ela foi ali e ó. A crise de Eva, ou vou trazer para os nossos dias, toda a crise espiritual começa quando a palavra de Deus perde a autoridade. Quando você deixa de crer, quando você começa a, porque será, talvez, será que vai acontecer? Perdeu a autoridade, você começa a fazer o quê? Ter crise espiritual. Será que vai dar certo aquilo que Jesus falou que ia acontecer na minha vida? Aquela promessa já faz 10 anos. Aquela promessa já faz tanto tempo. Será que vai acontecer? Ei, você começou a ter uma crise espiritual. E a palavra do Senhor, aquilo que foi falado, começa a perder a autoridade. Mas nessa manhã, o Senhor Jesus, Ele quer que todos nós, não venhamos ter crises espirituais, para que nós não venhamos ter a perca da autoridade da palavra do Senhor na nossa vida. Terceiro e penúltimo tópico. Deixa eu só ajeitar aqui. Terceiro e penúltimo tópico. Como eu falei logo no início, Deus veio como Ele sempre vinha. Mesmo sabendo que ali havia sido cometido um erro, havia sido cometido um pecado. Na viração do dia, Deus estava ali. Porque quando Deus tem um encontro marcado, Ele não falha, Ele não muda de última hora, Ele não cria historinhas, Ele não cria caminhos diferentes para que não venha ter um encontro com você. Porque se Deus marcou um encontro, Ele está presente. Deus não interrompeu o encontro, Ele manteve o horário. Deus não mudou o caráter dele, Ele não mudou a essência que Ele é. Depois do pecado, quem mudou foi quem? Quem mudou foi quem? Nós pecamos.
E nós achamos que nós somos o mais terrível de todos os homens. O mais terrível de tudo. E aí nós pecamos e nós fazemos o que? Não vou mais. Não quero mais. Eu vou me esconder para mim não precisar encontrar. Eu não vou porque, poxa, ele sabe que eu pequei. E foi assim que aconteceu ali com Adão e Eva. Eles pecaram e eles se esconderam. Eles não foram para ter um encontro com Cristo ali, porque eles estavam com vergonha. E por muitas vezes nós pecamos e estamos com vergonha, nós nos escondemos, nós deixamos. Hoje eu não vou porque eu pequei, hoje aconteceu porque isso aconteceu. Eu não vou porque deixou de acontecer. E esquecemos que nós servimos um Deus que perdoa os pecados. E ele deixa uma palavra, assim como ele falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Ele quer que nós tenhamos um encontro íntimo todos os dias com Ele. Independente se você pecou ontem ou aconteceu algo na qual você não precisa ficar escondido da presença de Deus. Antes tinha comunhão. Depois do pecado começou a ter culpa. Antes eles viviam uma vida de transparência. Depois, eles viveram ou foram, tiveram um momento do quê? De se esconder. O Senhor Jesus, Ele não quer que você se esconda. Se você pecou, corre para os braços dEle. Essa manhã, ela é uma manhã essencial. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus, eu pequei. Ei, dá nome para o teu pecado. Eu pequei ontem porque aconteceu isso, porque eu fiz isso, por causa daquele outro. E queira ter um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. O pecado não faz Deus se afastar, mas Ele nos faz querer fugir. Se você pecou, corre para o Senhor e não do Senhor. Porque Jesus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu amor, eu preciso de mais um dia que as suas misericórdias se renovem sobre mim. Porque se as misericórdias do Senhor não se renovarem sobre mim e sobre você, nós seremos consumidos. E o Senhor Jesus, Ele faz todos os dias um convite. Ei, você pecou, mas eu estou aqui. Ei, você não está bom, mas eu estou aqui. Não se esconda, não vai, não se afaste. Porque eu, o Senhor teu Deus, não estou me afastando de você. Eu estou aqui assim, de braços abertos, esperando você voltar. Eu estou aqui esperando você vir. Eu estou aqui porque eu quero que você permaneça na minha presença. No verso 9 de Gênesis, capítulo 3, vai dizer assim: e chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus, como eu havia mencionado, Ele sabia. Deus, Ele não faz essa pergunta por informação. Ele não quer essa informação, porque Ele sabe. Gente, vocês conseguem entender que vocês servem um Deus conhecedor de todas as coisas? Ele não quer essa informação, porque Ele sabia. Ele pergunta para Adão: ei, aonde você está? Para fazer uma provocação, porque Ele sabia onde eles estavam. Eles sabiam que eles estavam escondidos, querendo ali esconder as suas partes, porque sentiram vergonha. E quando nós pecamos, quando nós erramos, nós sentimos vergonha de falar assim: meu Deus, o Senhor é tão perfeito e eu errei, eu pequei. Ai, que vergonha.
Quando a gente paga um mico, né? Acontece alguma coisa, o que a gente fala? Ai, que vergonha. Eu não acredito que isso aconteceu. E o Senhor Jesus, ele sabia, ele só queria que Adão e Eva entendessem que ele sabe de todas as coisas, que ele é conhecedor de todas as coisas. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 2. A pergunta onde estás, ela vai ecoar em toda a história da redenção. E lá em Apocalipse 2, 4, verso 4, vai dizer assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não é perda de igreja, mas é perda de paixão por Cristo. O pecado entrou, não voltou, afastou, não quis mais. Deus chamou, preferiu negar. E aí o Senhor Jesus vai dizer assim: ei, não é a igreja, não é perca de local, não é perca de igreja, não é perca de comunhão, mas é perca do seu primeiro amor. Quantos de nós nos esfriamos? Quantos de nós deixamos de viver o primeiro amor por coisas que aparecem no nosso dia a dia? A estratégia que o inimigo tem não é de nos expulsar no Éden, de fazer o que Adão e Eva acabou fazendo e acabou acontecendo e acabou vindo toda a trajetória. Mas é esvaziar o desejo de um encontro com Deus. O desejo de viver o dia a dia, de viver o encontro diário, o encontro de buscar, o encontro de orar, o encontro de louvar. O inimigo, ele quer que você fique aqui. Para ele tá bom. Só que o que ele não quer é que você tenha intimidade com Deus. Aí ele fica com as perninhas bamba. Ele fala assim: poxa, eu vou perder. Aí ele começa a atacar. Mas e aquilo lá que você gosta tanto? E aquele outro que você... Olha, mas ontem você pecou, hein? Ontem aconteceu isso, hein? Mas antes de você ir para a igreja, você já xingou, você já fez isso, você já irou, você já... O inimigo quer estratégias que você fala assim: poxa, é verdade, então eu não vou na igreja hoje não. Nossa, eu perdi 5 minutos do meu tempo de oração, não vou orar mais hoje não. O inimigo, ele quer criar distrações para que você não tenha intimidade com o Senhor Jesus. Abandonaste o teu primeiro amor. Sabe aquele amor que você falava assim: eu vou, hoje tem, glória a Deus, que bom, vou orar, vou buscar, vou isso. O Senhor Jesus, ele quer que nós tenhamos esse primeiro amor todos os dias cravados no nosso coração, deixados firmes em nós. Abra sua Bíblia em João 15. João 15, verso 4. João 15, 4 vai dizer o que? Vai dizer o que, igreja? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecer em mim é uma escolha diária. Vou dizer de novo, para você entender que, como diz o pastor Júnior, peraí, você não entendeu isso não? Não, peraí. Permanecer no Senhor Jesus é uma escolha diária. E aí eu vou deixar 3 perguntas que você não precisa me responder. São perguntas retóricas. Guarde aí com você, pense bem nelas. Você ainda tem horário do encontro com Deus? A presença de Deus
ainda é prioridade? E terceira e última, a voz de Deus ainda é autoridade? O inferno sabe. Uma igreja que ora, ela não é manipulável. Um crente que permanece fiel não é frágil. Uma igreja que ora não é manipulável. Um crente que permanece não é frágil. Se coloque sobre seus pés, se coloque em pé.